Padre, um ato de maior milagre na concepção de Jesus. Haveria necessidade de José ali? Não. Ou seja, se... Havia necessidade da descendência. Ok. E não precisaria de José. Se a concepção é virginal, por parte do Espírito Santo. Aí não infringiria nenhuma lei inspirada por Deus, que é a lei do adultério. Porque o que José teve aquilo é como adultério. Porque o noivado já era caracterizado como casamento. Então, poderia Deus muito bem ter selecionado Maria, como ele selecionou, segundo a narrativa bíblica, mas, entretanto, que ela não fosse desposada com José. Ali. Eu acho que o milagre seria melhor. Assim não existiria nenhuma infração legalista, né? Mas é nisso que me pega um pouquinho da obra que eu escrevi. Por que essa questão? Por que infiltrou José? Por qual razão? A concepção dentro de um noivado não poderia ela ser solteira? Não seria melhor assim? Assim não teria um crítico como eu criticando e julgando os valores dessa informação a respeito desse texto. O que o senhor acha disso? Eu acredito que dentro daquilo que é a proposta da salvação, o plano divino da salvação, para que Jesus pudesse dar um significado, para que nós compreendêssemos que ele é o novo Adão, que ele vem para renovar todas as coisas, ele vem para dar um novo significado para a vida humana, era preciso que ele passasse pela humanidade, era preciso que ele passasse pelo útero, pela matriz de uma virgem, era preciso que essa virgem pudesse conceber e dar à luz aquilo que o Espírito Santo, a sombra do Espírito Santo realiza. E é preciso ter a figura de José justamente para que este menino ele não nascesse sem uma genealogia que o ligasse historicamente e até dentro da literatura ao próprio Adão. Quando nós temos a genealogia no próprio Mateus, a gente vai ter uma genealogia que liga Jesus misticamente e literariamente a Adão, mostrando que ele sai de Adão para poder redimir uma nova humanidade. Então veja, Jesus ele dá um novo significado para a criação. É a partir dele que o homem criado à imagem e semelhança de Deus ganha um significado espiritual. Porque aquilo que foi perdido, segundo o que nós cremos, o que foi perdido no Éden foi justamente a participação na totalidade de Deus. Então, o Éden nos tirou da totalidade de Deus. Aí, padre, agora você vai ter que me explicar melhor isso daí. Com base em quê? O que viria a ser isso? Essa totalidade, com base em qual relato bíblico? Quando nós somos criados à imagem e semelhança de Deus... Primeiro me defina o que é imagem e semelhança de Deus, nome. Imagem é reflexo, semelhança é potência, semente, é aquilo que pode vir a ser. Então, foi dado ao homem a capacidade de ser como Deus. Isso é imagem e semelhança. Mas como que eu posso ter a capacidade de ser como Deus se eu não sei o que é Deus? De que forma é isso? Em que contexto, professor? Ué, se o senhor acabou de falar, padre, que nós temos a capacidade de sermos como Deus. Como que eu posso ser como Deus se eu não sei o que é Deus? Eu faço a construção do que é Deus para mim, só que o que é Deus para mim não é a mesma coisa que é Deus para você. Sim. Logo, como que eu posso chegar nessa capacidade de ser como Deus se cada um entende e interpreta Deus da forma de cada um? Como seria isso? Eu não consegui alcançar a pergunta do senhor. O senhor falou assim, ó. Imagem e semelhança, o senhor estava no contexto de imagem e semelhança. Eu estou no Gênesis. Ok, isso. Aí o senhor falou que o homem tem a capacidade de ser como Deus. Isso. Aí eu lhe perguntei, o que é Deus? Quando a gente coloca o que é Deus, cada ser humano vai trazer essa concepção do que é Deus para si mesmo. Sim. Logo é difícil de eu falar, eu preciso definir então o que é Deus para toda a raça humana. Logo, para isso toda a raça humana teria que ter um único pensamento do que é Deus. E não a divergência de cada pensamento do que é Deus para si mesmo. Aqui a gente vai ter a revelação de Deus no Filho justamente para responder tudo isso. Mas aí como você me traz isso no contexto antes do Filho? No contexto qual está sendo escrito esse relato em Gênesis. Se o Filho ali não existia. Não, as pessoas não tinham concepção do Filho. Não, mas não tinha concepção, padre. Não, mas existia, porque o Filho é consubstancial ao Pai antes de todos os tempos. Padre, a concepção. Hermeneuticamente nós estamos no Gênesis, certo? Certo. Isso. O escritor do Gênesis não tem concepção de Jesus ali. É isso que eu estou dizendo, hermeneuticamente. Como que o senhor faz essa construção? Nesse sentido que eu estou lhe perguntando. Quando o autor sagrado no capítulo 1 diz que antes de existir os astros, antes de existir qualquer coisa física criada, Deus diz, haja a luz, ou seja a luz, né, que é o original hebraico vai falar ser, né, ser a luz, seja a luz.
haja luz. Então, que luz é essa que foi criada sem os astros e sem a possibilidade de uma interferência material? Se você me pergunta, eu lhe respondo, padre. Isso eu explico nesse meu livro aqui. Em busca da origem do Gênesis. Vaiomer Elohim vai rior. E disse Deus, haja luz e houve luz. O or ali, tanto que é o sol, é a lua. O interessante é que houve tarde e manhã é o primeiro dia, e o sol é criado no quarto dia. Nós temos ali duas divindades menores. Or é uma divindade. Roshek é outra divindade. Por isso que vem o, que não coloca o nome do sol e nem da lua, que foge um pouco do contexto da crítica literária, interessante do estilo do escritor na crítica da forma, é que ele vem nomeando, vem dando nome, né? E a lua chamou dia. Né? No capítulo 1 só não dá nome ao sol e à lua. Mas a lua chamou dia, as trevas chamou noite. Aí fala do luzeiro maior ou luzeiro menor. Mas por que não falou? Shemesh e Arik não deram nome. Por quê? Porque era nome de divindades. Então a luz ali é uma divindade menor. Por isso que é criado o luzeiro maior para governar. Governar é reger a divindade menor, porque estava fazendo bagunça junto com Roshek, que eram as trevas, que isso eu explico no meu livro. Por isso nós temos o termo Elohim, pluralizado, dentro do Gênesis, que as pessoas colocam a trindade ali. Também. Então, não é bem isso, né, que as pessoas constroem a trindade ali. Mas existe o politeísmo, que é a característica do escritor. Isso. O período patriarcal, ele é politeísta. E você está no Gênesis, você está no Gênesis, que é o período patriarcal. Então a luz menor que ele quer trazer ali, que você me perguntou, é uma divindade menor ali. O Or é uma divindade menor. E nós cremos que esse Cristo, o próprio João vai responder quando fala que ele é a luz. Então nós cremos que ao criar todas as coisas, Deus precisa da luz para dar cor e forma. Padre, você está fazendo, eu estou entendendo, um contexto paralelo, usando João como luz para tentar validar o Gênesis. Isso. A gente não pode esquecer que o escritor, quando está escrevendo o Gênesis, não existe o Evangelho de João. Eu quero que o senhor se mantenha no contexto temporal. Como que o senhor vai trazer isso daí no pensamento verdade, do escritor? Não é o que o senhor quer que se mantenha. Eu preciso de passar para o senhor o que eu acredito e não aquilo que o senhor quer que eu fale. Não, assim, do que o senhor acredita, para mim não vai, que eu não vou discutir crença e fé. Não estou discutindo. Estou discutindo ciência. Quando o rapaz está escrevendo o livro do Gênesis, vamos colocar Moisés para simplificar a didática. Moisés tem ideia de Evangelho de João? Não. Moisés tem ideia de Jesus? Também não. Não existe essa concepção nesse período. Cientificamente, hermeneuticamente, a hermenêutica me faz interpretar dessa forma. A mesma coisa, a serpente era Satanás? Não. A construção veio depois, por intermédio de Paulo, livro do Apocalipse. Mas quando o escritor está escrevendo, ele vai dizer que era um animal astuto. Não vai colocar que é um ser maléfico ali. É nesse sentido que eu estou dizendo, padre. Agora, o que o senhor vai colocar da sua crença? Amém. Isso eu não discuto, tá bom? Fique à vontade, tá? Dentro daquilo que a gente examina, né? E, sem dúvida nenhuma, a partir daquilo que Deus criou, e na criação nós temos a presença da Trindade, e essa presença trinitária, para nós, já justifica, né, a figura do Pai, do Filho e do Espírito. E durante todo o processo da história da salvação, nós vamos contemplando o agir do Pai por meio do Espírito, por isso que nós cremos que os profetas falavam, né? O Espírito falava pela boca dos profetas. Então o profeta era o mensageiro do Espírito Santo. Me explica melhor isso, padre, que eu não entendi. O credo que nós professamos cremos no Espírito Santo, Senhor que dá a vida. O senhor falou que os profetas... O Espírito fala pela boca dos profetas. Fala no sentido literal da palavra, senhor? No sentido literal. Aquilo que ecoava era o Espírito... Era o Espírito falando. E hoje isso existe ou não? Não, porque as profecias terminam com o Messias, né? A profecia se encerra. Quando o Messias chega, cumpre-se todo o Antigo Testamento. Que tipo? Peraí. As profecias se cumprem em Jesus, é isso? Em Jesus. Ele é a conclusão de todas as profecias. Não é à toa que na Transfiguração aparece para ele Moisés e Elias. A lei e as profecias, que convergem para o Cristo. O Cristo é o cumprimento da lei e das profecias. Peraí, vamos lá. Aparece Moisés e Elias. Isso. É isso. No alto do monte, na Transfiguração. Justamente para demonstrar que Jesus é a concretização de toda a lei e a concretização de todas as profecias. Agora complicou, padre. Então quer dizer que literalmente apareceu Moisés e Elias? Sim. Essa fala é de quem na narrativa? Do evangelista. Sim, dentro do evangelista, mas quem é que está argumentando ali? Dentro do que está contido no evangelho. Cadê o menino? Abre aí para mim Mateus 17, por favor. Isso.
Mateus 17, por gentileza. Quem está argumentando dentro do contexto, Vamos ver um pouquinho o disso. evangelista o tempo todo narra, né? Não, mas que vamos que pegar a tá fala. Existe uma fala de um dos apóstolos ali. Sim, Pedro, quando ele pede para Isso, ficar ali, é ok. bom estarmos aqui. Pedro, Tiago e João. Transfigurou-se diante dele, seu rosto resplandeceu, ok. E eis que ele aparece Moisés e Elias falando com ele. Vamos lá. Nesse caso, padre, versículo 3, isso não é uma locução de Jesus, não é uma logia de Jesus. Isso é uma interpretação por parte do escritor. Ok. E Pedro, tomando a palavra, continua sendo o escritor, né? Sim. Disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui, se queres façamos aqui 3 tabernáculos, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Aí vem a pergunta, como que Pedro soube que aquelas figuras eram Moisés e Elias? Porque para ele afirmar que é Moisés e Elias, necessariamente ele teria que ter conhecido. E Pedro não é da época nem de Moisés nem de Elias. O senhor pode me explicar isso? É a revelação que é dada pelo Cristo no final do próprio capítulo, nós vamos ter. Que Jesus vai explicar tudo o que aconteceu para que eles compreendessem e ainda pede para eles não contar nada para ninguém. Se a gente terminar de ler o capítulo, nós vamos ver isso, né? Sobe um pouquinho, por gentileza. Vamos ver essa parte aí. Vamos pro final do capítulo aí, Pedro. Isso. Aqui, aí, 13, 12, 11. Pode subir. No 8, desculpa. Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Opa, melhorou então. Então existia um limite, não é isso? Existe. Poderia ter contado a respeito da visão após a ressurreição de Jesus, certo? Após a ressurreição. Ok. E se de fato e verdade se relata verdadeiro, por que Pedro não falou a respeito da visão, já que ele poderia ter contado em sua epístola? Mateus vai partilhar isso como representante do grupo apostólico, né? Não, a fala é de Pedro, certo? Isso, a fala é de Pedro. Porque Pedro, em sua epístola, Jesus já tinha ascendido ao céu, segundo o relato bíblico, por que Pedro não contou? Pedro falou a respeito da voz, mas não falou a respeito da visão. Por quê? Já que ele poderia ter contado. Será que então que a visão não era verdadeira? Porque Lucas vai colocar que eles estavam carregados de sono e Pedro não sabia o que dizia. Aqui nós estamos no contexto de Mateus. No contexto de Pedro, porque Mateus vai priorizar 2 figuras do Antigo Testamento, que é a característica dele, do evangelho dele. Lucas já não. Lucas vai dizer que Pedro não sabia o que estava dizendo. Não sabia porque estava carregado de sono. É como se nada disso existiu, nada disso aconteceu. E aí nós temos um problema que a fala é de Pedro, e quando chegar na epístola de Pedro, Pedro vai falar desse episódio, mas vai falar da visão. Vai falar da transfiguração de Jesus, mas não vai falar dos 2 personagens que diz que Pedro viu que apareceu. É complexo isso, É padre. complexo, sem dúvida. Né? E como acreditar de fato e verdade nisso? A Bíblia pode conter contos lendários mitológicos, padre? Ela Ou não? contém. Ela contém. Ela contém. Poderia colocar isso nessa classificação de um conto lendário? Não por qual motivo? Para a fé judaica, para a fé cristã, que é judaico-cristã do início das comunidades, é de fato o cumprimento. Jesus para nós é o cumprimento do que aconteceu no Antigo Testamento. Então nós acreditamos e professamos que Jesus é a lei e é a profecia. O senhor trouxe uma coisa interessante que eu esqueci, padre. O senhor falou que Jesus é o segundo Adão. Não foi isso que o senhor falou? Isso não foi? Literariamente. Vamos lá, olha o que o senhor falou. É porque eu estou sem papel e caneta que eu acabei esquecendo para anotar, para não esquecer. Aí o senhor colocou o Jesus como segundo. Não era debate, porque senão eu ia arrumar a caneta aqui pra vocês. Ah, mas nós não estamos debatendo, nós estamos trocando uma ideia. Não, mas pelo aí amor se de Deus. fosse debate, eu ia arrumar a caneta. Sabe o que está sendo isso aqui? Mas é Sabe o um que está diálogo sendo aqui? legal. Aqui, na verdade, está tendo uma sabatina. Mas É uma sabatina. O padre Bom, recente mano, deu uma verdade. aula linda pra gente, falando que Jesus é o segundo Adão e Maria Então, é nisso que eu quero segunda entrar. Mas Eva, é isso, né? é isso. Segunda Eva. Mas E- é bem, é E bem o isso pessoal que eu- coloca aqui, nossa, segundo Então, Adão, segundo é onde que eu vou Adão, entrar mas aqui ela agora. tem que assistir Agora. mais 3 irmãos, pô. Não, e quer ver o Sabino vindo de rasteira agora? Quer ver o Sabino vindo de rasteira? Não vou fazer isso não, padre. Padre, pode ver que eu sou muito centrado na hermenêutica. Demais, Eu demais. respeito muito sua crença e fé, Demais. tá? Eu sou mais texto, eu sou pegado no e texto. Isso é importantíssimo. Sou pegado no texto. Padre, isso aí quem vai trazer, se me fala a memória, é Paulo. Depois nós vamos ver o capítulo, que eu não lembro qual capítulo de Paulo, que vai trazer o primeiro Jesus como o segundo Adão. Mas o senhor trouxe um argumento, se eu estiver errado, o senhor me corrija, que o senhor associou Jesus ao segundo Adão com a concepção virginal, certo? Você entrou até na questão do útero do nascimento. Nesse quesito eu discordo um pouquinho do padre por conta do quê? Porque se Jesus é o segundo Adão, já Adão não nasceu no ventre de uma mulher. Então eu teria que entender uma outra figura de Jesus como um salvador. Já que o primeiro Adão é o originador do pecado, e Jesus, o segundo Adão, como originador da salvação, caberia nesse quesito.
Mas eu quero lembrar qual o texto. Gente, nos ajuda aí. Vê aí qual o texto que vai falar do primeiro e segundo Adão de Paulo. É carta aos Romanos, só não lembro o capítulo agora. Ajuda aí, gente. Qual Manda que é o texto colocar aí no chat segundo aí. Adão de Paulo. Que Paulo... Manda aí no Esse chat. é o nosso Romanos. problema de não ser protestante. A gente não sabe a Bíblia de cor. Lógico que nem eu que sou exegeta. Eu sei que está em Romanos. Não, vocês eu estão sei que é bem no melhor que início eu. de E eu que Romanos. não sei achar o negócio da Agora é Bíblia muita lá. coisa que... Sabe achar a Bíblia dentro de casa, Alberto. Não, se a pessoa achar que o teólogo tem que ter tudo decorado, me desculpa, gente. Não tem como, né, Não, cara? decorar é uma coisa. Não, acima, por favor. Aí, no 12. Isso aí, eu sabia o que você queria? Isso aí serve, é porque as pessoas entendem, né? Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não imputando, não havendo lei. Como que você vai julgar alguém? Se não existe lei, não tem como você julgar, é isso que ele está dizendo. Não tem delito. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir, que é o Jesus. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Esse agora vem o chumbo grosso. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Levanta só um pouquinho, versículo 16. Aí. E não foi o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a mudança da graça e o dom da justiça reinarão como? Em vida, por um só, é Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, adoro essa expressão, assim também, a expressão de proporcionalidade, assim também por um só ato de justiça, que é a crucificação de Jesus, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Aí eu pergunto, porque como pela obediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Aí eu pergunto, padre, o que Adão cometeu? O senhor concordou com aquilo que Adão fez? Se eu concordo com Adão, não, porque foi ele que pela história da salvação, é quem nos prejudicou humanamente. Você aceitando aquilo que Adão fez, aceitando ou não, o senhor tem pecado? Tenho. Adão pecou, eu não aceito o pecado de Adão, mas eu tenho um pecado segundo a Bíblia, certo? Pecado humano, Ok. que nós chamamos de pecado original. Aceitando ou não, eu tenho pecado, não é Sim. isso? Olha que interessante isso aí que Paulo está colocando. Aceitando ou não o que Adão cometeu, eu tenho pecado. Por que para ter a salvação eu tenho que aceitar? Não seria lógico, então, já que Jesus morreu na cruz, já que morreu por todos, por que eu tenho que aceitá-lo para ser salvo? Eu não concordo com o que Adão fez e não aceito. Aceitando ou não, eu tenho pecado. E para ter a salvação, eu tenho que aceitar Jesus? Não seria algo irreal do que Paulo está tratando aí? Mas é interessante, o senhor leia o versículo 20, olha onde o senhor parou. Veio, porém, a lei para que a ofensa tá bem- abundasse. Sobe mais um pouquinho. Ou desce. Sobe ou tanto desce faz. pra gente ver o 20. Pegou no meio da tela. Aí, Isso. Pedrão, valeu. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Que até então, sem a lei, Estava lá no tempo não tem lá de limite. Moisés. Isso. Não tem como você... Como que você julga se é ofensa Não ou tem não, como. se não tem lei? Se não tem um parâmetro Não a tem ser como. seguido. Então não tem. Agora que chegou a lei, criamos a lei, Moisés estipula a lei, então a partir de agora nós sabemos o que pode e o que não pode. Certo. Certo? Então, por quê? Vamos lá. A lei para que a ofensa abundasse, mas não que não existisse. Sim. Porque a morte ela entra e não precisou da lei. Justamente. Que vamos voltar um pouquinho nesse assunto aqui, padre. Vamos lá. Olha só o que nós estamos tratando aqui que é interessante. Nós estamos falando de condenar ou absolver mediante o conhecimento. Isso. Não tem como eu condenar alguém se alguém não conhece a lei. Quando não conhece a lei, o que acontece? Contratamos um advogado para que possa nos defender perante a lei, uma vez que eu não conheço a lei. Então, por isso que serve advogado hoje, para me defender mediante aquilo qual eu não conheço, mediante a acusação. Padre, raciocine comigo e vamos ver se a sua crença concorda ou discorda. Quando Deus chega assim e fala assim para Adão, Adão, não coma, certamente morrerás. Se a morte entrou pelo pecado, conforme Paulo está colocando aí, como que Deus pôde fazer uso para Adão do que a morte, se a morte só, segundo o raciocínio, partiria a entrar por intermédio de Adão? De que jeito isso?
Porque se Deus fala assim, Adão não coma, certamente morrerá, necessariamente, filosoficamente, Adão. Senhor, o que é a morte? Como que eu posso condenar alguém ou penalizar alguém, sendo que ele não conhece o que seja aquilo? Parece que a morte já existia, padre. Ou não? A morte já era vista como um castigo, né? Logo então, a morte então não adentrou pelo pecado de Adão, porque a morte já existia antes do pecado de Adão. Entra para aqueles que descendem de Adão. Então a morte já existia, concorda? A morte existe. Não, a morte já existia antes de Adão pecar. Existia. E a morte existia de que forma? O padre consegue filosoficamente imaginar? Quando nós falamos da morte no período do Gênesis, nós estamos falando do distanciamento daquilo que é o totalmente puro, que seria Deus, a imagem de Deus. Então, o distanciar-se, esse alejar-se de Deus, do divino, esse afastar-se da luz, esse afastar-se daquilo que é o provedor da vida. Então, a morte aqui, ela não é uma substância, ela é vista como um ente. Então, a morte, ela toma posse do objeto a partir do momento em que o objeto se distancia daquilo que é a provisão da vida, que é Deus. Né, o livro, o apócrifo de Enoque, que vai falar a respeito da queda dos anjos, vai falar justamente que a ausência do bem gera o mal. Então, o demônio e Satanás e tudo, o mal, a essência do mal enquanto ente, é criado justamente pelo alerramento desse ser divino, do bem. Então, a morte é o resultado do distanciar-se de Deus. É o morrer aos poucos, é o morrer na alma, é o morrer no espírito. Agora, vou ilustrar para o senhor o meu pensamento para tentar ser um pouco mais claro, de forma mais psicanalítica. Uma mãe, eu comentei isso com vocês ontem, uma mãe que vai para o meu consultório porque o filho é dependente químico e sofreu um acidente, depois de anos dando muito trabalho como dependente químico, sofreu um acidente e morreu. E essa mãe vai para o consultório para tratar o luto. Então, ela diz, eu estou aqui porque eu perdi o meu filho. E eu pergunto, quando você perdeu o seu filho? Ela diz, há 1 semana. Eu, de que modo? Ela, num acidente de moto. Eu preciso levá-la à consciência de que aquele filho que morreu no acidente de moto já não estava mais vivo. Porque ele já não era mais um ente que estava próximo da experiência de vida, porque ele foi consumido pelas drogas. Então, quando é que a mãe de fato perdeu o filho? Não foi no acidente de moto. Quando ele já estava perdido. Ele já perdeu quando ele já morreu antes. Ele morreu antes da morte física. Então, a morte desse filho, na verdade, se deu quando ele, pelo vício, se afastou de todas as coisas que poderiam favorecê-lo como gente, como ser humano. E ele, então, se tornou um indigente por não ter mais nada que o configurasse à sua pessoalidade. Então, ali é uma morte. Então, quando nós falamos da morte no Gênesis, a gente está falando dessa morte que não passa pela matéria, mas passa pelo distanciamento de Deus. Tanto que Deus, quando Adão e Eva comem do fruto, eles ficam envergonhados, porque percebem que estão nus, que é uma questão também magnífica, que certamente o senhor descreve aqui no Gênesis, a nudez, né? Que nudez é essa se não havia corpo? Mas uma frase de Deus que chama a atenção. Deus, que é onipotente, onipresente, onisciente, grita perguntando, Adão, Adão, onde estás? Onde estás? Por que que a onisciência de Deus não sabe onde está Adão? Quem está perdido, Adão ou Deus? No caso, Deus. No caso, Deus. Então o autor sagrado quer mostrar o sofrimento de Deus pelo distanciamento do filho, do Adão que ele criou, para ser a sua potência. Então o que Deus, na verdade, grita é um grito de desespero. Por que que vocês fizeram isso? Era preciso? Então, a morte não é uma consequência do final da matéria. A morte é uma consequência do final do espírito. Então, é possível morrer diversas vezes, professor. É possível morrer em diversas ocasiões. É possível morrer todos os dias e é possível viver todos os dias. Gostei desse raciocínio. A única coisa que ainda não encaixou para mim é porque a fala morte vem antes do erro de Adão. Então, como que eu... porque há admoestação de Deus. Se comerem, terão que morrer. Então, a consequência seria a morte. Então, esse distanciamento, a morte como distanciamento que você colocou, eu já não consegui entender muito bem, porque dentro do relato bíblico, isso vem depois, né? Eu entenderia numa cadeia alimentar. Não colocando que os animais são herbívoros, segundo a Bíblia, sim. Segundo o relato do Gênesis, todos os animais eram herbívoros. Sim. Cientificamente, isso é impossível.
Porque cada animal, carnívoro, herbívoro, tem um aparelho digestivo totalmente diferente por aquilo que eles são. Então eu teria que a morte seria justamente para os animais de uma cadeia alimentar, a questão da sobrevivência, para Adão entender o que era a morte, que era o distanciamento. Né? Aí eu entenderia muito bem nessa colocação. Bom, pois bem, tá simples assim, tá fácil. Agora eu gostei dessa parte aí, viu? Gostei. Mas eu vou falar. O Sabino, eu falei que o Sabino vai ser nosso. Não vai ter que usar o Sabino. Mas agora, não, uma coisa muito importante. Sabino vai ser nosso, Miranda. É que é o seguinte, o Miranda tá aí, né? Miranda tá aí. O Miranda tá aí. Todo mundo meu sabe. colega. O Sabino, ele acredita em Deus. Sim. Não no Deus bíblico, eu não sou ateu. Eu sou ateu. Mas que é importante, até pra que a galera pense, nossa, mas o Sabino tá respeitoso e tal. Não, mas eu sou respeitoso. Não, eu sim. sou respeitoso. Agora, Mas se o padre me ofendesse aqui, eu já tinha mandado o padre pra cá do cacete. Claro. Pelo amor de Deus. E vice-versa. Entendeu, padre? Onde há respeito, eu respeito, lógico. Mas a parada